Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje o nosso Chega Mais Perto vai tratar de um assunto que tem a ver com os acontecimentos atuais, especialmente da guerra entre Israel e o Hamas e essa tensão no Oriente Médio. Também tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia e outras guerras mais que acontecem no mundo. Mas o meu foco principal não é falar da guerra em si, mas é mostrar o que a Bíblia fala sobre esse cenário, sobre esse quadro que nós estamos vendo hoje no mundo. Por isso, eu chamo a sua atenção para pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui, olho na tela, Jesus no coração, e vamos ler alguns textos da Palavra de Deus e fazer aqui uma reflexão muito importante. 2 Timóteo 3, verso 1 é o primeiro texto que vamos ler, e diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja, esse texto nunca foi tão atual como agora. Diz assim que nos últimos dias viriam tempos difíceis. A gente pode inverter a pergunta e perguntar o seguinte: qual é a característica dos últimos dias? Tempos difíceis. E então os tempos difíceis que estamos vendo hoje estão mostrando que nós estamos nos últimos dias. E se você continuar lendo o verso 2, 3, 4, 5, você vai perceber que o próprio texto vai apresentar uma lista de situações que envolvem o ser humano. Veja, por exemplo, o verso 2. Pois os homens serão, número 1, egoístas, número 2, avarentos, número 3, jactanciosos, número 4, arrogantes, número 5, blasfemadores, número 6, desobedientes, número 7, ingratos, número 8, irreverentes, número 9, desafeiçoados, número 10, implacáveis, número 11, caluniadores, número 12, sem domínios de si, número 13, cruéis e número 14, inimigos do bem. E aí vem o 15, traidores, 16, atrevidos, 17, enfatuados, 18, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o 19 é, tendo aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder, e a Bíblia fala, foge também destes. Então essa é uma lista que realmente impressiona. Não impressiona você? A mim me impressiona muito, sabe por quê? Porque o que a gente acabou de ler é o que acontece ao nosso redor, é o que acontece no nosso dia a dia, é o que acontece no mundo. E eu pergunto, por que acontece uma guerra? Justamente porque as pessoas são egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, diz o texto, traidores, atrevidos, entendeu? Ou seja, essa lista está mostrando como os homens seriam nos últimos dias. E essa postura, essa atitude, esse estilo de vida gera muitos problemas, inclusive as guerras e outros problemas familiares, problemas na sociedade, problemas pessoais, problemas espirituais. Ou seja, estas palavras todas estão mostrando como seriam os seres humanos nos últimos dias. E de fato essa lista acontece diante dos nossos olhos. E isto quer dizer que nós estamos nos últimos dias. E por esse motivo nós temos que prestar muita atenção no que a Bíblia diz. Eu tenho aqui umas anotações para te mostrar outras passagens e a gente fazer aqui uma análise de uma passagem em relação a outra. Veja, por exemplo, quando você vai para Mateus capítulo 24, olha o que diz aqui em Mateus 24. Pega a sua Bíblia, abra comigo. E vamos ver Mateus 24, verso 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que os discípulos perguntaram qual seria o sinal da vinda de Jesus e também da consumação do século. Aí na resposta, Jesus apresenta uma outra lista impressionante com palavras, eventos finais, acontecimentos. Ele fala assim, tome cuidado com o engano, verso 4. Verso 5 ele fala assim, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6 ele fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Ele fala, vede e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você viu que ele cita as guerras e cita os rumores de guerras. No verso 7 ele fala assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Você percebeu? Então a lista de Mateus 24 também está se cumprindo na íntegra, diante dos nossos olhos. E veja o que diz o verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores, isto é, coisas piores virão.
E o verso 9 fala que as pessoas seriam atribuladas e uma mataria a outra. Veja, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Veja, o que a Bíblia relata, tanto lá em 2 Timóteo quanto aqui em Mateus, é o que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. E o texto continua. E lá embaixo, quando você chega, por exemplo, no versículo 10, fala assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, já li. Agora verso 11 fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você veja, é impressionante as mortes nessa guerra, tanto de um lado quanto do outro, as mortes terríveis. Toda morte é terrível, mas existem mortes que ela vem acompanhada de um requinte de crueldade, uma coisa horrível, que realmente nós estamos presenciando e vendo essa guerra ao vivo. Então a Bíblia fala, as pessoas iriam viver uma situação tão grave, e o texto fala assim: o amor se esfriará de quase todos. É o que estamos vendo ou não é? Seja sincero comigo, não é exatamente isso que está acontecendo hoje? E o texto diz claramente: é aquele que perseverar firme na fé até o fim será salvo. Amém? É o que diz a Bíblia. E o verso 14 fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a pregação do evangelho também deveria acontecer de forma rápida e acelerada. Por um lado, coisas ruins, tragédias, guerras, terremotos, fomes, pessoas egoístas, avarentas, tudo que a gente já leu. Por um lado, vai acontecendo coisas ruins, mas por outro lado, a pregação do evangelho deve ser realizada e levada adiante cada vez mais e cada vez com mais poder. É o que estamos vendo hoje diante dos nossos olhos. É ou não é verdade? Então, diante de tudo isso, eu pergunto: você acha que estamos vivendo em que época da história? É ou não é nos últimos dias? São tempos difíceis, não são? E claro, são estas as características dos últimos dias, como diz a Bíblia. E eu poderia citar outros textos mais. Apenas vou citar mais um. Vamos para Lucas, no capítulo 21 e no versículo 28. Veja, abra sua Bíblia e veja o que diz aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Eu estou abrindo a minha Bíblia agora e você pode abrir também, e diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima ou está próxima. Então, a Bíblia Sagrada, meu amigo e minha amiga, está dizendo que quando essas coisas todas estivessem acontecendo ou começassem a acontecer, nós deveríamos levantar a cabeça, nós deveríamos olhar para cima, nós deveríamos buscar as coisas dos céus, nós deveríamos ler mais a Bíblia, orar mais, ir mais para a igreja, entregar nossa vida a Jesus, ser batizados, começar uma vida nova, nos preparar, porque a vossa redenção, a nossa redenção estaria muito próxima. Isto quer dizer que Jesus está voltando. Estas coisas todas que estamos vendo são sinais da volta de Cristo. Meu amigo, quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. Quer você acredite ou não na Bíblia e nas profecias, Jesus vai voltar. E você talvez olhe para esse cenário e você não associa nada disso com as profecias, mas se você ler a Bíblia, vai perceber que tudo que está acontecendo hoje é exatamente aquilo que estava profetizado na palavra de Deus, e é justamente aquilo que Jesus disse, que quando essas coisas começassem a acontecer, Ele estaria perto de voltar. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus está perto de voltar, e você e eu precisamos nos preparar para esse dia, precisamos tomar decisões agora, precisamos entregar nossa vida a Ele agora, precisamos nascer de novo agora, precisamos de uma vez por todas começar uma vida nova com Ele. Eu convido você a chegar mais perto, eu convido você a procurar uma igreja adventista, onde nós vamos ajudar você a estudar a Bíblia. Procure uma igreja adventista, procure um pastor, procure os nossos anciãos, procure alguém da liderança, fala que eu convidei você e peça para estudar a Bíblia, peça para aprofundar-se um pouco mais na palavra de Deus e se prepare, porque Jesus vai voltar e em breve é hora da gente dar esse passo de fé. Amém? Se você quer se preparar para a volta de Cristo, se você acredita que tudo que está acontecendo hoje são exatamente cumprimento das profecias, então abra o seu coração agora e entregue-se completamente a Deus agora mesmo. Amém? Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que está orando comigo, este homem, esta mulher, este jovem, essa pessoa que precisa voltar para a igreja, voltar para a Bíblia, voltar para a oração, voltar para a comunhão, voltar para a missão. Senhor, põe as tuas mãos sobre este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que precisa hoje fazer uma decisão definitiva. Eu oro por essa pessoa e a entrego nas tuas mãos agora. Também aproveitamos para orar pelas pessoas todas que estão sendo envolvidas nessa guerra ou nessas guerras. Senhor, tenha compaixão tanto de um povo quanto do outro povo e transforma tudo isso em oportunidade de salvação para todas aquelas pessoas e para nós também. Nós te agradecemos por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. E por favor, se inscreva em nosso canal. E se você gostou dessa mensagem, dê o seu joinha, o seu like dizendo que você gostou, ok? E se possível, faça também aqui os seus comentários. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.